O evento, que veio a ser conhecido como Pulso, começou às 15h03, horário da costa leste, na tarde de 1º de outubro. O termo era evidentemente inadequado, mas 10 horas depois do evento, a maioria dos cientistas capazes de apontar isso já havia morrido ou enlouquecido. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre Celular, de Stephen King. E antes de começar a falar sobre o livro, vou convidar vocês a participarem das redes sociais, da minha, Insônia Literária, e também do Stephen King Brasil, que eu faço parte da equipe, e também do Apoia-se, do canal do Stephen King Brasil, onde lá vocês vão ter acesso a conteúdos inéditos e também em primeira mão. Celular tem como título original Céu. Ele foi publicado em 2006 nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil em 2007 pela editora Objetiva, e hoje a gente encontra disponível pela editora Suma, com tradução de Fabiano Moraes. Em 2016, ele também foi adaptado para um filme com o mesmo nome, e, para variar, mudaram o final do filme, e, para variar, ficou uma porcaria. Celular é um livro que eu gostei muito, porém os membros do Telegram, do Apoia-se, eles não concordaram comigo. É verdade. Eles disseram que a história começa bem, depois desanda, ou que o desenvolver foi muito bom, mas o final deixou a desejar. Eu sei que é um livro que muitos não conhecem, que não está no wishlist de cada um, mas mesmo assim, em defesa, eu digo, vale a pena ler. E o livro já começa com a maior das ironias, porque Clayton Riddle finalmente alcança o reconhecimento do seu trabalho, bem no dia que o mundo entra em colapso. Os celulares, eles emitem um pulso que faz as pessoas enlouquecerem, matarem umas às outras. Acontece acidentes aéreos, terrestres, isso tudo ao mesmo tempo. Passado o choque, ele começa a sua fuga para se salvar, encontra algumas pessoas que fazem amizade com elas, encontra-se então alguns amigos, mas a maior parte do livro ele tem como objetivo principal salvar a sua mulher e seu filho, se eles ainda estiverem vivos. É um livro desprovido de qualquer tipo de esperança. Os fatos se desenrolam de acordo com o que provavelmente aconteceria. E no livro a gente vai se deparar com as reações que as pessoas, os sobreviventes, teriam ao lidar com aquele tipo de situação. E também vamos lidar com os zumbis. Bem que eles não são chamados por esse nome, mas são zumbis totalmente diferentes, mais sofisticados, que nunca foi abordado sob aquela perspectiva. Para Stephen King, escrever o romance Celular foi para ele um conceito instantâneo. Ele leu muito sobre o negócio da telefonia, Em razão disso, ele começou a olhar bastante para aquelas torres, de celular. E diante disso, acabou surgindo ideias e também a preocupação do modo que a gente fala hoje. Inclusive, ele até fala que a verdade é mais estranha que a ficção. Porque enquanto ele estava escrevendo, ele viu uma notícia no jornal onde um filho tinha atacado a mãe com mordidas. E ele também disse que a ideia surgiu quando ele estava saindo de um hotel em Nova York e viu uma mulher falando no celular. E ele pensou na hora, e se ela recebesse uma mensagem e que fizesse que ela ficasse louca e ela tivesse que matar as pessoas, até que alguém a matasse? Aí, diante disso, todas as ramificações possíveis começaram a bater lá na cabecinha dele, e ele começou a imaginar, se todas as pessoas começassem a receber aquelas mensagens ao mesmo tempo, todo mundo ficaria louco, o que aconteceria com o mundo? E aí surgiu o celular. E lógico que os fãs mais assíduos de Stephen King vão identificar várias referências às outras obras dele. Por exemplo, a obra Cemitério, ele fala da tribo Micmac. Da Torre Negra, ele cita Charlie Choo-Choo. O número 19 aparece inúmeras vezes. Então, cá entre nós, todo número que aparecer lá, você soma, que vai dar 19. Eu lembrei da obra Salem, porque tem uma rua que chama Salem Street. Vamos lembrar da obra It, quando cita o hospício de Juniper Hill. Temos também uma referência a Saco de Ossos, porque ele cita a cidade de Cachawak, se é assim que pronuncia. O gibi que ele está escrevendo é sobre cowboys no mundo pós-apocalíptico. E o herói do livro chama Ray Demon.
E lógico, quem é fã de Torre Negra vai ver que as iniciais é a mesma coisa de Roland Deschain. O grande vilão da história celular, ele chama ele de homem esfrangalhado e que possui uma roupagem vermelha e acaba refletindo também nas formas do Rei Rubro. Inclusive, a roupa, né, é da faculdade de Harvard e dá o nome lá aos times esportivos e o jornal chama, né, eles de Crimson e acaba ligando a quem? Ao Rei Rubro, né, que é o Crimson King, que é o Rei Rubro da Torre Negra. A horta do diretor da academia, né, chamado Jardim da Vitória, também é de mesmo nome da horta do romance Blaze. A título de curiosidade, era muito comum dar nome, né, esse nome às hortas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas plantavam, né, para não ter que gastar dinheiro, poupando assim os suprimentos de guerra. Temos aqui uma referência com spoiler. A tela vai ficar cinza e na hora que parar de ficar cinza é que vocês podem escutar, né? Quem gosta de spoiler, fica à vontade. Dizem que Alice Maxwell, né, é duplo da Alice da Torre Negra, Pistoleiro Volume 1. Isso porque a Alice da Torre Negra, ela tem uma cicatriz no rosto e a Alice do celular recebe uma tijolada nesse mesmo lugar. Agora, imagine vocês terem a oportunidade do seu nome estar em uma obra do Stephen King. Então, foi isso mesmo que aconteceu na obra Celular. Stephen King promoveu um evento de caridade no eBay. O evento ocorreu entre 8 e 18 de setembro de 2005 e uma mulher, ela a chama Pam Alexander, ela pagou $20.000. Porém, a Pam, né, a Pen, ela deixou essa honra, passou essa honra para o seu irmãozinho, o Ray Huizenga. Então, na hora que você for ler e se deparar com o Ray, é o irmão dela. Temos também um outro personagem. O nome Charles Ardey foi concebido a um dos personagens em homenagem ao diretor que publicou The Colorado Kid. O conceito de um sinal de áudio destruindo a mente das pessoas, ele foi inspirado em outra obra. O nome dela é Snow Crash, de Neal Stephenson. Inclusive, o personagem Jordan refere a esse autor como se fosse um deus. E o nome, O Homem Esfrangalhado, é um nome de uma poesia de um poeta americano, James Whitcomb Riley. O livro é dedicado a George Romero e Richard Matheson. O Romero, ele dirigiu as adaptações Creepshow, né, Show de Horrores e A Metade Sombria, e além de ser famoso por seus filmes de zumbis, razão pela qual, né, a história já é dedicada a ele, não tinha como não ser. Já a sua ligação com Matterson, né, que foi o autor de Eu Sou a Lenda, e a Eu Sou a Lenda é uma história de um sobrevivente num mundo devastado por uma epidemia e é constantemente ameaçado por criaturas vampirescas e inteligentes. Ou seja, entenderam a ligação aí, né? E se você é um fã como eu de zumbis, fica a dica de hoje, Celular de Stephen King. Um grande abraço para todos vocês que me acompanharam até aqui e até mais.